Olá pessoal, voltando aqui para mais um vídeo, o nosso vídeo número 7 aqui do nosso canal, para falar sobre as equipes do interior de São Paulo. Você deve estar se perguntando, mas por que você está falando que é o vídeo número 7 se no canal tem pelo menos 10 vídeos? Eu vou explicar para você. Essa semana eu iniciei um novo projeto aqui no canal, que é para estar acompanhando, junto aí com vocês, vídeos compactos de jogos envolvendo equipes do interior de São Paulo nas divisões de acesso. Então tem alguns jogos aí da Rede Vida, que a Rede Vida mostrou na década passada. Então esporadicamente eu coloco aqui um vídeo e vou acompanhando junto para saber como é que foi esse jogo, para ter as reações sobre o jogo. Então você não estranhe, se você quiser curtir esses vídeos, tá aqui o link, que é uma playlist especial, se chama Arquivos da Bola, onde eu coloco aí alguns jogos do passado para quem não conheceu conhecer, e para quem esteve lá naquela época, para quem foi no estádio poder estar relembrando. Então uma nova sessão do canal, mas essa parte aqui informativa do canal continua de segunda a sábado, hein? Então aqui lá é um projeto paralelo, não deixe de conhecer, não deixe de curtir. E falando em curtir, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, a sua inscrição é muito importante para o canal poder continuar crescendo e trazendo aí informações sobre as equipes do interior de São Paulo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as idas e vindas do Guarani. O Guarani perdeu um atacante e, entre aspas, ganhou outro, você vai entender por que daqui a pouquinho. A Portuguesa também perdeu o jogador, apesar da Portuguesa não ser um time do interior, a gente fala da Portuguesa aqui também. O Paulista não vai poder contar com seu técnico na volta do futebol, você também vai entender por quê. E o Marília, gente, ontem a diretoria deu uma entrevista coletiva e o vice-presidente do Marília falou que tem time aí apressadinho, time da Série A3, voltando a treinar antes da hora. Quem será, hein? Então tudo isso você confere aqui no vídeo de hoje, que também hoje voltaremos a responder as perguntas lá dos seguidores da página Paulista da Segunda Divisão. Então após a vinheta, você acompanha tudo isso aqui comigo. Estamos de volta aqui então com o vídeo, já para falar do Campeonato Paulista da Série A1, que volta daqui a uma semana, volta no próximo dia 22, já com os jogos aí da penúltima rodada da primeira fase, hein? E um dos times que está brigando para se classificar é o Guarani. O Guarani é o segundo colocado lá do grupo do Corinthians, O Corinthians está com a corda no pescoço, está em terceiro lugar, está quase desclassificado, e o Guarani está quase lá e ainda brigando pela primeira posição. E nessa semana, o Bugre teve uma baixa no seu ataque e também ganhou um reforço, mas é um reforço que já estava lá dentro do brinco de ouro. Você vai entender por quê. O jogador que saiu foi o Mateuzinho, O jogador ele foi revelado nas categorias de base do clube. Ele não estava enxergando muitas possibilidades no time titular e resolveu mudar de ares. Então ele acertou sua transferência para o Vitória da Bahia, adversário do Guarani na Série B. O time, a transferência não rendeu lucro para o Guarani não recebeu nada pela saída do jogador, mas manteve aí um percentual por uma futura venda dele, Se ele sair do Vitória e for para uma equipe do exterior, o Guarani vai levar aí uma porcentagem. Por outro lado, hoje o Globo Esporte noticiou que o Júnior Todinho, autor de 6 gols no Campeonato Paulista, inclusive no derby, o último jogo antes da parada do futebol, ele que havia encerrado seu contrato no dia 31 de abril, ele não queria ficar no Guarani, tinha propostas de outras equipes, só que essas propostas acabaram não dando certo, O jogador não acertou aí sua transferência para time nenhum e ele resolveu então seguir no Guarani. Ele vai ser inscrito novamente lá na Federação Paulista e ele assinou contrato agora até o final do Campeonato Paulista da Série B. Essa edição da Série B vai até fevereiro do ano que vem. Portanto, aí o artilheiro do Guarani no Campeonato Paulista, o Júnior Todinho, está de volta. Ele nem chegou aí, mas podemos dizer que ele está de volta aqui na equipe do Guarani. Inclusive o Guarani nas redes sociais postou lá um trocadilho, lá uma mensagem subliminar. Tá vendo aí, Fez aí uma referência ao achocolatado. Então, Júnior Todinho segue no Guarani, pelo menos até o final da Série B. Já uma outra equipe que perdeu o jogador, mas não repôs, foi a Portuguesa. O volante, vou pegar o nome dele aqui, o Lucas Siqueira, o volante da Portuguesa, ele acertou sua transferência para o Remo que vai jogar o Campeonato Brasileiro da Série C. O jogador não vinha também tendo muitas oportunidades na Portuguesa, ele fez apenas 4 partidas, então também decidiu mudar de áreas, foi lá para o Pará, onde ele já tinha jogado pelo Paysandu, agora ele vai jogar pelo rival, pelo Remo. Então, o Português aí perdendo seu 12º jogador. Falando agora da Série A3,
O Paulista de Jundiaí ele ainda não sabe quando ele vai voltar a jogar, né? A Série A3 ainda não tem data para voltar, mas uma certeza o Galo de Jundiaí tem, que é que não vai poder contar com o técnico Oliveira no banco de reservas no jogo da volta. Isso porque ele foi expulso na partida contra o Olímpia, né? Na última partida antes da parada do futebol, e agora quando o futebol voltar, o Oliveira vai ter que cumprir aí um jogo de suspensão. Então, tá aí abaixo aí no banco de reservas da equipe do Paulista de Jundiaí. Falando ainda do Campeonato Paulista da Série A3, o assunto desta quarta-feira foi uma entrevista que a diretoria do Marília deu ontem, na terça-feira, lá no estádio Bento de Abreu. E o vice-presidente do clube, o Alisson Alex Souza e Silva, ele estava bastante bravo porque ele disse que tem time que voltou a treinar antes da hora, né? Para quem não sabe, a Federação Paulista só permitiu, aliás, o governo do estado só permitiu que as equipes da Série A1 voltassem a treinar e enquanto isso as equipes das outras divisões seguem aí esperando uma autorização. Só que o vice-presidente do Marília falou que tem uma equipe que está treinando, só que ele não quis revelar quem é. Ele disse ainda que tem uma outra equipe também da Série A3 que já quer começar a treinar essa semana, ainda sem esperar a autorização. Ele também não falou quem era essa equipe. Eu andei pesquisando aí para quem seria essa equipe, né, que estaria treinando aí antes da autorização, e eu cheguei até o site chamado Diário da Bola, que ele publicou no último dia 5, na semana passada, que essa equipe, de acordo com este site, seria o EC São Bernardo. Inclusive, a equipe teria saído do ABC e alugou um CT lá na cidade de Mirassol. Né? O Mirassol já está treinando, porque da Série A1 tem autorização. Mas não há qualquer confirmação de que isso esteja de fato ocorrendo. Né? Não há uma confirmação oficial da diretoria. O dono lá do CT também não quis falar sobre o assunto. E não há fotos, não há registro também de atletas treinando. Enfim, o site trouxe essa informação, mas não há qualquer confirmação assim oficial de que isso esteja acontecendo. Né? Ainda sobre o Marília, nessa mesma entrevista, foi dito que o time ele pretende disputar a Copa Paulista. Né? Só que aí entra um outro grande problema. Nos anos anteriores, como eu já até falei aqui em outros vídeos, times que eram rebaixados para a segunda divisão, eles já não poderiam jogar a Copa Paulista nesse ano. Porém, neste ano, por conta da paralisação do futebol, a Copa Paulista vai começar junto com as finais da Série A3. Então, quando a Série A3 voltar, certamente já vai ter acontecido o arbitral da Copa Paulista. Então, não dá para saber quem vai ser rebaixado e quem não vai ser. Então, eu acredito que o Marília, mesmo na zona de rebaixamento, assim como o Paulista, que também manifestou interesse em estar disputando a Copa Paulista, eu acredito que neste ano a Federação Paulista vai abrir uma exceção, né, e vai liberar todo mundo aí para jogar a Copa Paulista. Até porque quando aconteceu o conselho arbitral, não dá para saber quem vai estar rebaixado ou quem não vai estar. Né? Pode ser que uma equipe que esteja na zona do rebaixamento no conselho arbitral consiga escapar do rebaixamento, como pode ser que tenha uma que esteja na 14ª colocação, se inscreva na Copa Paulista, mas daí nas 4 rodadas finais acabe perdendo todos os jogos, é rebaixado, então aí vai virar uma confusão danada. Então eu acredito que neste ano aqui a Federação Paulista vai abrir mesmo uma exceção e vai liberar aí todos os times que disputaram a Série A3, a Série A2, a Série A1 para estar jogando a Copa Paulista, que vai ser disputada de forma simultânea com as finais do Campeonato Paulista da Série A3. Bom, gente, essas foram as informações de hoje. Agora daqui a pouquinho eu volto, depois da nova vinheta, respondendo a perguntas dos seguidores lá da página Paulista da Segunda Divisão. Bom, galera, estamos aqui de volta agora para responder as perguntas que o pessoal lá da página Paulista da Segunda Divisão fez aqui para o canal. E você também pode participar. Você pode participar da seguinte forma, deixando seus comentários aqui embaixo no vídeo, ou também lá na página Paulista da Segunda Divisão. Eu vou deixar o link dessa página que está crescendo dia a dia. O pessoal está gostando da página, apesar de se chamar Paulista da Segunda Divisão, ela conta com informações de todos os times do interior do estado, né? Começou sendo só para ser os times mesmo dessa divisão, mas com o tempo foi entrando bastante gente, a galera foi chegando, então meio que virou uma página do futebol do interior de São Paulo, né? Então, se você ainda não conhece a página Paulista da Segunda Divisão, curta lá, que você vai ter bastante informação, vai se divertir bastante. Mas a nossa primeira pergunta vem do Edno Silva, e é exatamente uma pergunta que tem sido feito muito lá na página, que é: quando começa a segunda divisão? Bom, Edno, a Federação Paulista só garantiu que vai haver a segunda divisão, porém não falou quando vai começar. Então ainda não há uma definição quanto à segunda divisão, mas
ela vai acontecer. Especula-se que a bola possa rolar para a segunda divisão no mês de setembro, né? Série A1 voltando agora em julho, a Série A2 voltando na metade de agosto, provavelmente a Série A3 vai voltar no começo de setembro ou final de agosto, então mais para o final de agosto é bem provável que comece a segunda divisão. Vou pegar aqui uma próxima pergunta. O Francisco Carlos Rocha, ele também enviou sua pergunta lá no grupo Paulista da segunda divisão. Ele pergunta: se a base demorar muito, como vão inscrever atletas na Taça São Paulo? Bom, Francisco, de início eu estou sendo assim, muito pessimista com relação à própria realização da Taça São Paulo. Eu acho que se fosse o torneio fosse daqui 3 meses, eu poderia te dizer seguramente que ele não ia acontecer, sabe? Já está acontecendo muitos problemas com relação às equipes profissionais, né? Uma dificuldade muito grande dos times profissionais em estar se adequando aos protocolos de segurança, porque isso tem um custo e não é um custo baixo. A Federação Paulista até falou que vai bancar, né, os testes lá antes dos jogos e dos treinos. Só que isso é para ir 32 equipes, 40 equipes. Agora você imagina a federação ter que bancar teste para 128 delegações, 132 delegações, como foi o número de times da última Copa São Paulo. E eu acredito que a Copa São Paulo, se for realizada em janeiro, não vai ser da forma que a gente conhece. Vai ser um torneio reduzido, até porque vem equipes do país inteiro, né? Então eu acredito que muitos times, por conta da parada, também não vão conseguir fazer a seleção de jogadores, vão conseguir treinar da forma adequada para estar jogando a Copa São Paulo. E também tem a questão financeira, né? Muitos times, talvez por conta da crise toda que está acontecendo, talvez também não consiga recursos para estar montando uma equipe e trazendo aqui para São Paulo. Outro detalhe também é porque vocês já repararam que na Copa São Paulo são várias cidades do interior que são sedes. E geralmente o poder público, as prefeituras dessas cidades, elas ajudam a custear, né, todas as despesas com a sede. Né? Ela pode bancar aí uma hospedagem, transporte, alimentação. E também por conta da queda de arrecadação dos impostos, da uma possível até recessão, muita cidade não vai ter condição de estar investindo para ser sede da Copa São Paulo já em janeiro, né? Talvez um outro ano. Mas a situação financeira vai pesar também na escolha das sedes da Taça São Paulo. Então eu acredito que se a Copa São Paulo acontecer em janeiro, vai ser bastante reduzida, com menos times, menos sedes, talvez mais equipes de São Paulo mesmo, porque a dificuldade para trazer times de fora vai ser maior. A gente não sabe como vai estar a situação em janeiro, se vai haver uma vacina, algum remédio. Eu acredito também que não vai haver condição de ficar testando todo o elenco, mesmo que a Federação Paulista banque. Até times também, talvez não tenham essa condição de estar custeando os testes e outros protocolos aí de segurança que devem ser adotados. Agora, com relação à sua pergunta específica, como vai fazer para inscrever jogador, eu acredito que muitos times, principalmente os times grandes, não vão ter dificuldade, porque eles já têm a base montada, eles já têm os jogadores certos. Muitos até com contratos, né, contratos longos. Talvez os times menores, os times que vêm só para jogar a Copa São Paulo, esses talvez não consigam inscrever jogador, até porque talvez eles não consigam fazer uma seleção, juntar um elenco para jogar a Copa São Paulo. Mas se for um torneio reduzido só com times de São Paulo mesmo, respeitando os protocolos de segurança, com sedes reduzidas, talvez os times que vão jogar, os times de São Paulo, os times grandes, não encontrem dificuldades aí para estar inscrevendo o jogador. O problema vai ser mesmo os times menores, os que vêm de fora. Então, está respondida aí a pergunta do Francisco Carlos Rocha. Felipe Garcia, o que você acha da Bezinha, né, no caso a segunda divisão, ser sub-23? Bom, eu já disse isso aqui antes. Eu não gosto dessa ideia. Eu acho assim que você restringe mercado. É um torneio profissional, então não tem por que você limitar a idade. Né? Para desenvolver a base, já tem as categorias de base. Você já tem o Paulista Sub-20, já tem a própria Copa São Paulo, que a gente acabou de falar, tem o Campeonato Brasileiro. Então não tem razão de você limitar uma idade, até porque o torneio ele dá acesso para um campeonato da Série A3, que é um torneio profissional em idade livre. Então não tem razão para uma divisão C profissional e a outra sub-23. Para mim até isso aí é até uma forma de você, de empresário, ter onde encaixar seus jogadores, né? Porque não tem outra explicação. Revelar jogador não é, porque dificilmente, apesar de ter saído alguns jogadores da Bezinha, mas o número é muito pequeno perto da quantidade de times que disputa. Né? Inclusive, se fosse liberado, haveria atrativos a mais. Por exemplo, você pega um jogador consagrado de uma cidade,
porque ele jogou no time grande, jogou na seleção brasileira. Poxa, esse cara poderia encerrar a carreira jogando no time da cidade. Imagina quantas pessoas iriam no estádio só por causa da presença desse jogador. Então a Federação Paulista, limitando a Sub-23, na minha opinião, ela sabota o próprio campeonato. Né? Não tem razão para ser Sub-23. Inclusive, uns 2 anos atrás, se eu não me engano, isso aí foi até parar na Justiça. Né? Houve-se uma liminar, a Justiça concedeu uma liminar para liberar a idade, só que aí essa liminar caiu e o torneio voltou a ser Sub-23. Só para citar um exemplo, alguns anos atrás, quando era liberado a Sub-23, o Neto, né, hoje lá na TV Bandeirantes, o Neto acertou com o Los Angeles, Indaiatuba, e levou 5 mil pessoas no estádio. E era a quinta divisão. Você imagina, levar 5 mil pessoas num jogo de fase, não era nem final, não era jogo decisivo, nada, só por causa que tinha um jogador famoso lá. Então, as equipes perdem. Por exemplo, o Rio Branco de Americana vai jogar a segunda divisão esse ano. Tudo bem, o Sandro Hiroshi já não tem mais idade, mas vamos supor que ele fosse um pouco mais novo. Não iria ser um atrativo a mais? Imagina, chega a ser um acordo lá, bota no mesmo time Sandro Hiroshi, o Pena, o Marco Senna, tudo que passaram pelo Rio Branco no começo da década passada, que depois foram jogar em time grande. Eu acho que a federação e os clubes perdem muito com essa limitação de ser sub-23, mas a federação tem suas razões, né? Não vamos discutir aqui. Bom, a última pergunta é sobre, vem do Wellington Lázaro Eugênio. O Wellington, ele quer dar mais trabalho para mim, né, Wellington? Ele pergunta aqui, que tal fazer matéria sobre alguns times da Bezinha que estão licenciados? Inclusive tem o nosso amigo aqui, o Thiago, ele lá na página paulista da segunda divisão, ele andou perguntando essa semana sobre alguns times licenciados. Ele até quer fazer uns trabalhos lá que ele faz com os times da segunda divisão. Então é uma boa ideia, né? Só falta aí, né, um pouquinho de tempo também, porque gravar vídeo dá trabalho, cara. Essa parte aqui que eu tô falando aqui gravando é a parte mais fácil. Depois tem edição, tem subir o vídeo, enfim. E também tem lá os trabalhos no Gazeta do Futebol. Só que essa ideia é muito boa, cara. É muito boa e eu vou levar adiante sim, né? Quem sabe aí quando todo esse isolamento social passar, a gente consiga fazer até um trabalho mais aprimorado, né? Mais elegante, vamos dizer assim. Bem mais bacana. Tipo o pessoal do... agora me fugiu. Jogos Perdidos. Existe ainda, né? Um site chamado Jogos Perdidos. Eles têm um trabalho muito legal. E lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando a internet ainda estava engatinhando, quando a internet era mais texto e uma foto, esse pessoal começou um trabalho muito legal, que eles rodavam o estado de São Paulo em busca aí de times que estavam jogando as divisões menores, né? Eu, inclusive, tive o contato com alguns deles. É um trabalho muito bacana, esse pessoal dos Jogos Perdidos. Depois virou até um quadro num programa da Rede TV, pra você ter uma ideia de como o negócio pegou legal. Mas é uma ideia legal, assim, no momento oportuno aí a gente vai estar fazendo matérias aí dos times que são desativados, né? Por exemplo, tem um aqui atrás, ó, que vocês estão vendo, o Esporte Clube de Osasco, esse tá licenciado, né? Tem o próprio Ozan, que eu citei agora há pouco, também tá licenciado. E se você quiser ajudar lá o pessoal, lá o Thiago lá da página da segunda divisão, deixa nos comentários aqui quais as equipes que estão licenciadas, as equipes do futebol paulista que não estão jogando nenhuma divisão. Tem o Esporte Clube Osasco que eu citei, tem o Ozan, tem o Votorati, que voltou para a cidade de Votorantim, enfim, tem o Jaboticabal. Se a gente for pegar aqui uma lista, a lista é enorme. Então você deixa aqui nos comentários quem que deveria estar jogando e não está, né? Os times licenciados na Federação Paulista. Bom, gente, vou ficando por aqui. O vídeo ficou um pouquinho longo hoje, mas amanhã, quinta-feira, eu tô de volta para contar as últimas novidades, né? Quem sabe novidades boas aí do futebol do interior de São Paulo. Ah, e lembrando, hein? Não deixa aqui, ó, de conferir a nossa seção Arquivos da Bola, onde eu coloco alguns vídeos aí de jogos do passado, né? O último que eu gravei foi nessa quarta-feira, inclusive, foi mais cedo. É um jogo do 15 de Jaú, hein? E tem um golaço no final do vídeo. Eu, se fosse você, corria lá e curtia, hein? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.